Eu sei pilotar. Piloto desmaia e a cozinheira do avião salva toda a tripulação. Mariana Santos respirou fundo quando sentiu o avião balançar de forma estranha durante o voo de São Paulo para Salvador. Ela havia trabalhado anos suficientes como cozinheira de bordo para saber quando algo não estava certo. Foi quando ouviu o grito desesperado vindo da cabine do piloto, largou imediatamente as bandejas que estava organizando e correu pelo corredor estreito, seu coração acelerando a cada passo. A porta da cabine estava entreaberta e ela conseguiu ver o comandante Rodrigo Silva caído sobre os controles, inconsciente, enquanto o copiloto Tiago Mendes lutava sozinho para estabilizar a aeronave que inclinava perigosamente para a direita. "Socorro! Alguém!" gritava Tiago, o suor escorrendo pelo rosto enquanto puxava o comandante para longe dos controles. "Ele desmaiou!" Os passageiros começaram a gritar quando sentiram o avião inclinar mais. As máscaras de oxigênio caíram automaticamente do teto. Mariana entrou na cabine sem hesitar. "Eu sei pilotar", disse ela com voz firme, já se aproximando dos controles. Tiago a olhou como se ela tivesse enlouquecido. "Você é a cozinheira. Saia daqui. Preciso chamar socorro." "Não há tempo", respondeu Mariana, assumindo o lugar do comandante desmaiado. "Confie em mim." Suas mãos tocaram os controles com uma familiaridade que surpreendeu até ela mesma. Havia passado 5 anos fugindo daqueles comandos. 5 anos tentando esquecer quem um dia foi. Mas o músculo da memória não esquece, e ela corrigiu a inclinação da aeronave com movimentos precisos e seguros. O avião voltou a voar estável em questão de segundos. Tiago a encarou boquiaberto. Como você fez isso?" "Depois eu explico", disse Mariana, verificando os instrumentos. "Agora preciso que você entre em contato com a torre de controle e informe nossa situação." Enquanto Tiago falava pelo rádio, Mariana sentiu um arrepio familiar percorrer sua espinha. Aquela sensação de estar no controle, de ser responsável por centenas de vidas, de voar, era isso que ela mais amava no mundo e também o que mais a aterrorizava. Do lado de fora da cabine, o chefe de comissários Eduardo Santos observava tudo com expressão de incredulidade. Eduardo era seu ex-marido e trabalhar no mesmo voo que ele sempre era uma tortura silenciosa. "Mariana, o que está acontecendo?" perguntou ele entrando na cabine. "Ela está pilotando o avião", respondeu Tiago ainda em choque. Eduardo ficou lívido. "Isso é uma loucura. Você não pode estar aí. Saia imediatamente." "Eduardo, agora não", disse Mariana sem tirar os olhos dos instrumentos. "Torre de controle para voo TAM 3847, veio a voz pelo rádio. "Confirmem quem está no comando da aeronave." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Tiago hesitou antes de responder. "Torre, aqui é o copiloto Tiago Mendes. O comandante está incapacitado e..." Uma tripulante assumiu os controles. "Uma tripulante? Que tipo de qualificação ela possui?" Mariana pegou o microfone das mãos de Tiago. "Torres, aqui é a comandante Mariana Santos. Licença número 4MES-SN589-TREM2. Com 15 anos de experiência em aviação comercial e mais de 8.000 horas de voo. Assumo total responsabilidade pela aeronave." O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Tiago a olhava como se estivesse vendo um fantasma. Eduardo havia ficado pálido. "Mariana", sussurrou Eduardo. "Você nunca me disse que... Porque você nunca perguntou." Ela respondeu secamente. "Em 5 anos de casamento você nunca se interessou pelo meu passado." Na cabine de passageiros, uma senhora de cabelos grisalhos olhava pela janela com preocupação. Dona Carmen Santos, de 68 anos, estava visitando a filha em Salvador e não fazia ideia de que a mulher que estava salvando sua vida era sua própria filha. Elas não se falavam há 6 anos, desde que Mariana abandonou a carreira de piloto. "Comandante Santos", veio a voz da torre, "confirme sua situação atual. Aeronave estável. Comandante incapacitado por motivos médicos. 287 pessoas a bordo."
Solicito orientação para o pouso mais próximo. Aguarde instruções. Eduardo se aproximou dela, o rosto uma mistura de confusão e raiva. Por que você nunca me contou que era piloto? Por que mentiu todos esses anos? Mariana manteve os olhos fixos nos instrumentos, mas sua voz carregava anos de mágoa. Eu não menti. Você simplesmente nunca me viu além de uma mulher que podia cozinhar e limpar para você. Quando nos conhecemos, eu já estava trabalhando como cozinheira. Você nunca quis saber por quê. Mas você tinha uma carreira. Era comandante. E daí? Ela virou-se para ele, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Você me diminuía todos os dias. Dizia que eu não tinha capacidade para nada importante. Que estava bem no meu lugar servindo os outros. Tiago observava a discussão em silêncio, mas agora começava a entender por que aquela mulher pilotava com tanta habilidade. Suas mãos nos controles eram firmes, precisas. Ela claramente sabia o que estava fazendo. Comandante Santos, chamou a torre. Temos informações sobre possíveis aeroportos para pouso emergencial. Qual o status do seu combustível? Mariana verificou os indicadores e sentiu o primeiro sinal de alarme. Torre, temos combustível para mais 1 hora e 40 minutos de voo. Comandante, o aeroporto de Salvador está sobrecarregado no momento. Vamos direcioná-la para Ilhéus. Tempo estimado de voo, 1 hora e 50 minutos. O coração de Mariana acelerou. Não havia margem de erro. Torre, não temos combustível suficiente para Ilhéus. Precisamos de uma alternativa mais próxima. Aguarde, comandante. Enquanto esperava, Mariana notou que o comandante Rodrigo começava a mostrar sinais de que estava voltando à consciência. Tiago se inclinou sobre ele. Comandante Silva, consegue me ouvir? Rodrigo abriu os olhos lentamente, confuso. Onde estou? Você desmaiou, comandante. A cozinheira... Quer dizer, a comandante Mariana assumiu os controles. Rodrigo tentou se levantar, mas ainda estava muito tonto. Preciso voltar aos controles. Comandante, o senhor não está em condições, disse Mariana com firmeza. Vou manter o comando até pousarmos. Mas você trabalha na cozinha. Eu fui piloto comercial por 15 anos antes de você sequer terminar a faculdade, respondeu ela, sem arrogância, apenas declarando um fato. Nesse momento, a comissária-chefe Helena Oliveira entrou na cabine visivelmente nervosa. Desculpem interromper, mas temos uma situação na cabine. Uma passageira idosa está tendo uma crise de pânico e está afetando os outros passageiros. Precisamos de ajuda. Eduardo imediatamente se voltou para Mariana. Você precisa sair daqui e ajudar. É seu trabalho. Meu trabalho agora é manter todos vivos, respondeu Mariana. Helena, você e Eduardo vão ter que lidar com isso. Não posso deixar os controles. Mas ela está gritando que vai ter um ataque do coração. Mariana fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da responsabilidade. Era uma decisão impossível, manter o avião estável ou ajudar uma passageira em pânico. Tiago, disse ela, você está confortável para assumir por alguns minutos? Eu não sei. Nunca pilotei sem o comandante ao lado. Você consegue. É só manter reto e nivelado. Não toque em mais nada. Mariana se levantou rapidamente e seguiu Helena até a cabine de passageiros. A cena que encontrou a fez parar por um momento. Uma senhora de cabelos grisalhos estava tendo dificuldades para respirar, as mãos tremendo violentamente. Era sua mãe. Dona Carmen olhou para a filha e seus olhos se encheram de lágrimas. Mariana, minha filha. Mãe. Mariana se ajoelhou ao lado da poltrona. Está tudo bem, eu estou aqui. Eu não sabia que você estava neste voo. Estava indo te visitar em Salvador. Mãe, preciso que a senhora respire devagar comigo. Inspirar, expirar. Enquanto acalmava sua mãe, Mariana sentia o peso de todos os anos de distanciamento. Desde que abandonou a aviação, elas haviam brigado feio. Carmen nunca entendeu por que a filha jogara fora uma carreira tão promissora. Filha, por que você está vestida de comissária? Pensei que você tinha voltado a pilotar. É uma longa história, mãe.
Agora preciso voltar para a cabine. Confie em mim. Quando Mariana retornou aos controles, encontrou Tiago suando frio, mas mantendo o avião estável. Como está nossa situação de combustível? Perguntou ela, assumindo novamente o comando. Piorou. O indicador está mostrando um pequeno vazamento no tanque direito. Mariana sentiu o estômago afundar. Um vazamento de combustível era sempre uma emergência séria, mas em sua situação atual, com combustível já limitado, poderia ser catastrófico. Torre, aqui é a comandante Santos. Temos indicação de vazamento de combustível no tanque direito. Nossa situação agora é crítica. Comandante Santos, estamos buscando alternativas. Temos uma pista menor em Aracaju que pode recebê-los em aproximadamente 45 minutos. 45 minutos pode ser muito tempo com esse vazamento. É a melhor opção disponível no momento. Mariana calculou rapidamente. Com o vazamento, talvez tivessem combustível para 50 minutos, talvez menos. Seria no limite, mas possível. Aceito Aracaju. Transmitam as coordenadas. Enquanto ajustava a rota, Eduardo voltou à cabine com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Parecia humilde. Mariana, sua mãe me contou algumas coisas. Coisas que eu não sabia sobre você. Agora não é hora, Eduardo. Ela me disse que você era a melhor da sua turma na escola de aviação, que quebrou recordes, que teve ofertas para trabalhar em companhias internacionais. Mariana não respondeu, focada nos instrumentos. Por que você parou de voar? Insistiu ele. Foi Tiago quem respondeu, depois de ouvir a conversa pelo rádio com outros pilotos. Eu sei por quê. Ouvi a história. Faz 6 anos, comandante Mariana estava pilotando um voo de Rio para São Paulo quando enfrentaram uma tempestade severa. O avião foi atingido por um raio e perdeu vários sistemas. Ela conseguiu pousar em uma pista de emergência sem perder uma vida sequer. Eduardo olhou para Mariana, que mantinha a expressão neutra. E daí? Isso é heróico. O problema, continuou Tiago, é que a mídia e alguns colegas pilotos homens criticaram duramente as decisões dela. Disseram que um piloto mais experiente teria evitado a tempestade completamente, que ela foi imprudente. A investigação oficial a inocentou completamente, mas o dano à reputação já estava feito. E você simplesmente desistiu? Perguntou Eduardo, incrédulo. Mariana finalmente falou, sua voz carregada de dor. Eu não desisti. Fui empurrada para fora. As companhias pararam de me contratar. Os colegas me evitavam. E você... Ela olhou para Eduardo. Você nunca me apoiou. Quando eu mais precisava de você, você disse que talvez fosse melhor eu procurar um trabalho mais simples. Eduardo baixou a cabeça, envergonhado. Eu não lembrava de ter dito isso. Eu lembro de cada palavra. Mariana, talvez seja um sinal. Mulheres não foram feitas para essas responsabilidades. Por que não procura algo mais feminino? O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz da torre. Comandante Santos, temos más notícias. Aracaju está com problemas técnicos na pista. Não podem receber aeronaves no momento. Mariana sentiu o mundo girar. O combustível continuava vazando. Eles estavam no meio do ar e agora não tinham onde pousar. Torre, quais são nossas opções? Estamos verificando. Pode levar alguns minutos. Alguns minutos eram um luxo que eles não tinham. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Foi quando Mariana tomou uma decisão que mudaria tudo. Torre, aqui é a comandante Santos. Solicito informações sobre a pista de pouso da Fazenda Esperança, interior da Bahia. Comandante, essa é uma pista privada, muito pequena para uma aeronave comercial. Eu sei exatamente que pista é essa. Posso pousar lá. Tiago a olhou como se ela tivesse enlouquecido. Mariana, essa pista tem menos de 1000 metros. É impossível pousar um avião desse tamanho lá. Já pousaram aviões maiores. Eu sei porque eu estudei essa pista durante anos. Meu avô era o dono daquela fazenda. Eduardo ficou ainda mais surpreso. Seu avô tinha uma fazenda com pista de pouso? Tinha. Ele era dono de uma das maiores fazendas de cacau da região. A pista foi construída para aviões de carga pequenos, mas com a técnica certa é possível. Torre,
continuou Mariana. Solicito autorização para a tentativa de pouso na Fazenda Esperança. Comandante, isso é extremamente perigoso. Não podemos autorizar. Torre, com todo respeito, não estamos pedindo autorização. Estamos informando nossa intenção. É nossa única chance. Mariana começou a guiar o avião em direção ao interior baiano, para uma pequena fazenda que não via há mais de 10 anos. A fazenda onde crescera, onde aprendera a amar a aviação, vendo os pequenos aviões que traziam e levavam cargas de cacau. Como você pode ter certeza de que consegue pousar lá? Perguntou Tiago, claramente nervoso. Porque eu já pousei lá antes. Quando tinha 16 anos, meu avô me deixou pilotar um pequeno avião de carga. Foi lá que eu descobri que queria ser piloto. Enquanto voavam em direção à fazenda, Helena voltou à cabine com mais notícias preocupantes. Mariana, alguns passageiros descobriram que você é a filha da senhora que teve a crise de pânico. E tem mais. Uma das passageiras disse que é filha do dono da companhia aérea. Ela ligou para o pai e ele está furioso. Quer que você saia dos controles imediatamente. Deixe ele ficar furioso. Quando pousarmos, ele pode me demitir. Agora ele precisa deixar eu fazer meu trabalho. Mariana, disse Eduardo, a voz mais suave do que ela o havia ouvido em anos. Eu sei que você está brava comigo. Tem todo o direito. Mas eu preciso que saiba que eu sempre soube que você era especial. Eu só tinha medo. Medo de quê? Medo de que você percebesse que eu não era bom o suficiente para você. Você sempre foi mais inteligente, mais capaz, mais corajosa. Então eu tentei te diminuir para me sentir melhor. Mariana não respondeu, mas pela primeira vez em anos algumas lágrimas escorreram pelo seu rosto. Torre, aqui é a comandante Santos. Estamos a 15 minutos da Fazenda Esperança. Comandante, essa pista está abandonada há anos. Não há controle de tráfego, não há equipe de emergência. Eu sei, mas é nossa única chance. Quando sobrevoaram a região, Mariana conseguiu ver a pista lá embaixo. Estava coberta de mato, mas ainda era visível. Seria o pouso mais difícil de sua carreira. Tiago, preciso que você se prepare para me ajudar. Vamos ter apenas uma tentativa. Mariana, mesmo que você consiga pousar, como vamos tirar 287 pessoas de lá? Não há infraestrutura. Uma coisa de cada vez. Mariana começou a aproximação final. As luzes de emergência dentro do avião piscavam em vermelho, criando uma atmosfera tensa. Na cabine de passageiros, todos estavam em silêncio absoluto. Dona Carmen segurava as mãos da mulher ao lado, sussurrando uma oração. Ela sabia que sua filha estava pilotando e pela primeira vez em anos sentia orgulho em vez de desapontamento. Velocidade 140 nós, anunciou Tiago. Confirma, trem de pouso baixado. Confirmado. A pista estava se aproximando rapidamente. Mariana podia ver que estava mais rugosa do que se lembrava, com várias rachaduras e mato crescendo entre as placas de concreto. 100 nós. 80 nós. O avião tocou o solo com um solavanco violento. Mariana pisou fundo nos freios, sentindo a aeronave sacudir violentamente, enquanto tentava parar antes do fim da pista. Reverso máximo, gritou ela. Os motores rugiam em sentido contrário, lutando para frear a máquina de 80 toneladas, que corria a mais de 100 km por hora em direção a uma cerca de madeira. Não vai dar, gritou Tiago. Mariana puxou com toda a força o freio de estacionamento, uma manobra perigosa que poderia travar as rodas, mas era a única chance. O avião parou a menos de 5 metros da cerca. Silêncio total. Depois, lentamente, começaram os aplausos. Primeiro de Tiago, depois de Eduardo, depois de toda a tripulação e, finalmente, de todos os 287 passageiros. Mariana desabou no assento, tremendo. Havia conseguido, todos estavam vivos. Comandante Santos, disse Tiago, esse foi o pouso mais incrível que eu já vi. Eduardo se aproximou dela, hesitante. Mariana, eu... Não precisa dizer nada agora, ela respondeu exausta. Vamos tirar todo mundo daqui primeiro. As próximas horas foram um borrão de atividade. Equipes de resgate chegaram de helicóptero
e começaram a evacuar os passageiros em grupos pequenos. A mídia nacional começou a cobrir a história da cozinheira piloto que salvou 287 vidas. Dona Carmen foi uma das últimas a ser evacuada. Antes de entrar no helicóptero, ela segurou as mãos da filha. Filha, eu nunca devia ter ficado brava com você por parar de voar. Agora entendo o peso que você carregava. Mãe, eu também errei. Não devia ter me afastado da senhora. Você pode me perdoar por não ter te apoiado quando mais precisava? Claro, mãe. E a senhora pode me perdoar por ter sido orgulhosa demais para explicar o que estava passando? Elas se abraçaram pela primeira vez em 6 anos. Quando todos os passageiros foram evacuados, apenas a tripulação permaneceu na fazenda. O dono da companhia aérea, Ricardo Mendoza, chegou de helicóptero particular com uma expressão furiosa. Onde está a mulher que assumiu os controles sem autorização? Mariana se adiantou. Sou eu. A senhora está demitida. Como ousa colocar em risco a vida de centenas de pessoas? Ela salvou centenas de pessoas. Eduardo se interpôs entre eles. Se não fosse por Mariana, todos teriam... Não me interessa. Ela é uma cozinheira. Não tem autorização para pilotar nossos aviões. Mariana tirou uma carteira do bolso e mostrou sua licença de piloto. Licença válida, senhor Mendoza. Renovada todo ano pelos últimos 5 anos. Ricardo pegou a licença e a examinou. Sua expressão mudou gradualmente de raiva para surpresa. Você manteve sua licença? Por quê? Porque eu nunca parei de ser piloto. Apenas parei de voar. Nesse momento, Tiago se aproximou com um tablet na mão. Senhor Mendoza, o senhor precisa ver isso. As redes sociais estão explodindo com a história. Mariana Piloto está entre os assuntos mais comentados do país. Ricardo olhou para as centenas de posts elogiando Mariana, chamando-a de heroína, pedindo que ela voltasse a pilotar. Olha este aqui, continuou Tiago. Minha filha estava nesse voo. Essa mulher salvou minha bebê. Ela é uma heroína. E este? Por que uma piloto tão qualificada estava trabalhando como cozinheira? Isso é desperdício de talento. E este? Se ela salvou 287 pessoas, por que não está pilotando? Que companhia vai contratá-la? Ricardo percebeu rapidamente a mudança na opinião pública. Em questão de horas, Mariana havia se tornado um símbolo nacional de competência e coragem. Comandante Santos, disse ele, mudando completamente o tom, gostaria de conversar com a senhora sobre uma proposta. 2 semanas depois, Mariana estava em seu novo escritório no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Tinha acabado de ser promovida a chefe de treinamento de pilotos da companhia, responsável por desenvolver novos talentos e programas de segurança. Eduardo bateu na porta, carregando 2 cafés. Posso entrar? Claro. Ele se sentou em frente à mesa dela, nervoso. Mariana, eu sei que o que vou dizer pode soar estranho, mas... esses últimos dias me fizeram pensar muito. Sobre nós, sobre como eu te tratei. Eduardo, deixa eu terminar. Eu fui um idiota. Passei 5 anos ao lado de uma das pessoas mais incríveis que já conheci. E fiz de tudo para te diminuir porque eu tinha medo de admitir que você era melhor que eu. Em tudo. Mariana o escutava em silêncio. Eu sei que provavelmente é tarde demais para nós, mas eu queria que você soubesse que eu reconheço o que fiz. E que eu vou passar o resto da vida tentando compensar todo o mal que te causei. Eduardo, eu te perdoo. Mas você tem razão. É tarde demais para nós como casal. Você não me ama. Você nunca me amou. Você se apaixonou por uma versão diminuída de mim que você criou na sua cabeça. E se eu aprender a te amar de verdade? A te respeitar? Talvez possamos ser amigos. Boa amigos. Mas nunca mais que isso. Eduardo acenou, triste, mas compreendendo. Posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você realmente quer agora? Mariana sorriu pela primeira vez em semanas. Eu quero formar uma nova geração de pilotos. Pilotos que não vão desistir quando enfrentarem preconceito. Pilotos que sabem que competência não tem gênero, não tem cor, não tem classe social. Como assim? Mariana se levantou e foi até a janela, observando os aviões decolando e pousando. Acabei de receber uma proposta interessante.
Uma fundação quer financiar uma escola de aviação para jovens de baixa renda, especialmente mulheres e jovens negros. Quer que eu seja a diretora. E você vai aceitar? Já aceitei. 3 meses depois, a Escola de Aviação Esperança, nome escolhido em homenagem à fazenda onde Mariana fez o pouso mais importante de sua vida, abriu suas portas no aeroporto de Congonhas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. No primeiro dia de aula, 20 jovens entre 18 e 25 anos estavam sentados na sala de aula improvisada no hangar que havia sido reformado. 15 mulheres e 5 homens, todos de famílias de baixa renda, todos com o sonho de voar. Bem-vindos à Escola de Aviação Esperança, disse Mariana, olhando para cada um dos jovens. Meu nome é Mariana Santos e vou ser a instrutora principal de vocês pelos próximos 2 anos. Uma jovem negra de cerca de 20 anos levantou a mão timidamente. Comandante Mariana, é verdade que a senhora era cozinheira antes de voltar a pilotar? É verdade, Jéssica. Por 5 anos eu trabalhei como cozinheira de bordo. Por quê? Mariana refletiu por um momento antes de responder. Porque eu deixei outras pessoas me convencerem de que eu não era boa o suficiente. Porque eu acreditei quando disseram que meu lugar não era na cabine de comando. Porque eu escolhi o caminho mais fácil em vez de lutar pelo que eu acreditava. E a senhora se arrepende? Eu me arrependo de ter desistido tão facilmente. Mas não me arrependo do caminho que percorri. Cada experiência me trouxe até aqui, até vocês. E agora minha missão é fazer com que vocês nunca desistam dos seus sonhos, como eu desisti. Um jovem de cerca de 22 anos levantou a mão. Comandante, é verdade que é muito difícil para pessoas como nós conseguir trabalho na aviação? É difícil, Pedro. Não vou mentir para vocês. A aviação ainda é um setor muito conservador. Vocês vão enfrentar preconceito. Vão ouvir que não são capazes, que não pertencem ali. Mas vocês sabem o que eu aprendi? Todos balançaram a cabeça, atentos. Eu aprendi que competência fala mais alto que qualquer preconceito. Se vocês forem os melhores, se vocês se prepararem melhor que qualquer outro candidato, ninguém vai poder negar suas qualificações. Jéssica levantou a mão novamente. Comandante, a senhora pode nos contar como foi aquele dia no avião? Quando a senhora salvou todo mundo? Mariana sorriu. Nas semanas seguintes ao incidente, ela havia dado dezenas de entrevistas contando a história. Mas contar para aqueles jovens era diferente. Era como plantar sementes de esperança. Foi o dia mais assustador e mais gratificante da minha vida. Quando eu entrei naquela cabine e vi o comandante desmaiado, por um momento eu pensei, eu não posso fazer isso. Faz anos que não piloto. E se eu fracassar? O que fez a senhora superar o medo? Eu lembrei por que eu me apaixonei pela aviação. Não foi pela adrenalina ou pela admiração dos outros, foi pela responsabilidade, pela sensação de saber que eu posso levar pessoas com segurança de um lugar para outro, de realizar sonhos, de unir famílias. Pedro perguntou. A senhora tinha certeza de que conseguiria pousar na fazenda? Absoluta certeza? Não. Mas eu tinha confiança na minha preparação, na minha experiência. E eu tinha algo ainda mais importante. Eu não tinha escolha. Era aquilo ou ela parou, lembrando-se da diretriz de não mencionar situações fatais. Era aquilo ou todos ficaríamos em uma situação muito complicada. Durante os meses seguintes, Mariana se dedicou integralmente à escola. Os alunos aprendiam não apenas técnicas de pilotagem, mas também história da aviação, meteorologia, navegação e, especialmente, como lidar com adversidades. Um dia, 6 meses após a abertura da escola, Dona Carmen apareceu no hangar. Aos 69 anos, ela havia se aposentado recentemente e procurava maneiras de se manter ativa. Filha, posso falar com você? Claro, mãe. O que foi? Eu estava pensando, você não precisa de ajuda aqui na escola? Alguém para cuidar da parte administrativa? Ajudar com os alunos? Mariana sorriu tocada pela proposta. Mãe, a senhora tem certeza? É muito trabalho. Filha,
Eu passei os últimos 6 anos me remoendo por não ter te apoiado quando precisou. Agora eu quero apoiar não só você, mas todos esses jovens que estão tentando realizar seus sonhos. Dona Carmen se tornou a avó oficial da escola. Os alunos a adoravam e ela se tornou uma figura maternal para aqueles que vinham de famílias desestruturadas. Tiago, o copiloto que estava com Mariana no dia do incidente, também se juntou à escola como instrutor de voo. Ele havia ficado tão impressionado com a coragem e competência de Mariana que pediu transferência para trabalhar com ela. Mariana, disse ele um dia, você já pensou em expandir a escola? Como assim? Estamos recebendo pedidos de jovens de todo o país e algumas companhias aéreas estão interessadas em patrocinar mais bolsas. Mariana olhou para os 20 alunos da primeira turma, que agora já estavam fazendo seus primeiros voos solo. Jéssica havia se tornado uma das melhores alunas, com uma habilidade natural para a navegação. Pedro destacava-se em meteorologia e planejamento de voo. Você sabe, Tiago, quando eu era mais nova, eu sonhava em ser a melhor piloto do mundo. Agora eu sonho em formar os melhores pilotos do mundo. E está conseguindo. Naquele momento, Jéssica se aproximou deles, radiante. Comandante Mariana, acabei de receber uma ligação. Ber. A Brazilian Airlines quer me entrevistar para o programa de trainee deles. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas de orgulho. Isso é maravilhoso, Jéssica. Comandante, eu só consegui chegar até aqui por sua causa. A senhora me ensinou que eu posso ser qualquer coisa que eu quiser. Não, Jéssica, eu só te mostrei o que você já tinha dentro de você. 2 semanas depois, Jéssica passou na seleção da Brazilian Airlines e se tornou a primeira aluna da Escola Esperança a ser contratada por uma grande companhia. Eduardo, que havia se tornado um amigo próximo e apoiador da escola, organizou uma festa de comemoração no hangar. Mariana, disse ele durante a festa, você tem ideia do impacto que está causando? Como assim? Jéssica não é apenas a primeira aluna da sua escola a ser contratada. Ela é a primeira mulher negra contratada como piloto trainee pela Brazilian Airlines em 10 anos. Mariana ficou emocionada. Não era apenas sobre formar pilotos. Era sobre quebrar barreiras, abrir caminhos, mostrar que o céu pertence a todos. 6 meses depois, Pedro também foi contratado, dessa vez pela TAM. Em seguida, outros 3 alunos receberam propostas. A reputação da Escola Esperança estava se espalhando pelo setor. Um dia, Mariana recebeu uma visita inesperada. Ricardo Mendoza, o dono da companhia aérea que quase a demitiu no dia do pouso de emergência, estava no seu escritório. Comandante Santos, vim fazer uma proposta. Estou ouvindo. Queremos formar uma parceria oficial entre nossa companhia e sua escola. Garantia de entrevistas para todos os seus graduados e programas de estágio remunerado. Por quê? Perguntou Mariana direta. Ricardo sorriu um pouco constrangido. Porque seus alunos são os melhores que temos visto. São tecnicamente excelentes, mas mais que isso, eles têm algo que muitos pilotos perdem com o tempo: humildade, determinação e um respeito genuíno pela responsabilidade que carregam. E isso tem a ver com a escola ou comigo? Tem a ver com você, com a forma como você ensina. Você não forma apenas pilotos, você forma líderes. Mariana aceitou a parceria, mas com uma condição. A companhia teria que criar um programa de mentoria onde pilotos experientes acompanhariam os jovens nos primeiros anos de carreira. Ninguém deveria ter que enfrentar sozinho os desafios que eu enfrentei, explicou ela. 2 anos após a abertura da escola, Mariana estava preparando a formatura da primeira turma. Dos 20 alunos iniciais, 18 haviam completado o curso e todos tinham ofertas de emprego. No dia da formatura, o hangar estava lotado. Famílias dos alunos, representantes de companhias aéreas, mídia e autoridades da aviação civil estavam presentes. Mariana subiu ao palco improvisado para fazer o discurso de encerramento. Queridos formandos, quando abri esta escola eu tinha um sonho simples: provar que talento e determinação são mais importantes que sobrenome ou conta bancária. Aplausos ecoaram pelo hangar. Vocês não apenas provaram isso, vocês superaram todas as minhas expectativas. Mas quero que vocês se lembrem de uma coisa:
Vocês não estão se formando apenas para vocês mesmos. Vocês são pioneiros. Cada um de vocês vai abrir portas para os que vêm atrás. Jéssica, que havia se tornado a representante da turma, subiu ao palco. Comandante Mariana, em nome de todos nós, quero agradecer. A senhora não nos ensinou apenas a pilotar. A senhora nos ensinou a sonhar grande e a nunca desistir. Depois da cerimônia, Mariana estava arrumando algumas coisas quando uma menina de cerca de 12 anos se aproximou timidamente. Você é a comandante Mariana? Sou sim. Qual é o seu nome? Rafaela. Eu vim com minha tia, que trabalha no aeroporto. Eu queria te conhecer porque eu quero ser piloto como você quando crescer. Mariana se ajoelhou para ficar na altura da menina. E por que você quer ser piloto, Rafaela? Porque você mostrou que meninas podem voar qualquer avião. E porque você ajuda outras pessoas a realizarem seus sonhos. Mariana sentiu uma emoção profunda tomar conta dela. Era isso. Era por isso que tudo havia valido a pena. Rafaela, quando você fizer 15 anos, você volta aqui. Vou te ensinar tudo o que sei sobre aviação. Promete? Prometo. Enquanto via a menina se afastar correndo para contar à tia sobre a promessa, Mariana pensou em sua jornada. Do cockpit para a cozinha, da cozinha de volta aos céus. E agora, formando uma nova geração de aviadores. Tiago se aproximou dela. No que está pensando? Estou pensando que talvez meu destino nunca tenha sido ser apenas uma piloto. Talvez meu destino fosse criar um lugar onde sonhos podem decolar. E agora? Quais são os próximos planos? Mariana olhou para o hangar onde tudo começou. Onde jovens ainda chegavam todos os dias, perguntando sobre inscrições para a próxima turma. Agora vamos expandir. Vamos abrir escolas em outros estados. Vamos formar uma rede nacional de aviadores que vêm da base, que conhecem luta, que sabem dar valor às oportunidades. E você? Ainda sente falta de pilotar comercialmente? Mariana refletiu por um momento. Sabe, Tiago, eu passei anos pensando que minha carreira havia acabado naquele dia há 6 anos. Que eu havia perdido minha chance de fazer algo importante. Mas agora eu percebo que aquele dia não foi o fim da minha carreira. Foi o começo da minha verdadeira missão. 3 anos depois, a Escola de Aviação Esperança tinha unidades em 5 estados brasileiros. Mais de 200 jovens haviam se formado e a taxa de empregabilidade era de 95%. Jéssica, agora com 25 anos, havia se tornado a mais jovem comandante da Brazilian Airlines. Pedro estava voando internacionalmente. Outros ex-alunos estavam espalhados por companhias de todo o país. Mariana, agora com 42 anos, estava em seu escritório principal em São Paulo quando recebeu uma ligação inesperada. Comandante Santos, aqui é o Ministério dos Transportes. Gostaríamos de conversar com a senhora sobre um projeto nacional. Que tipo de projeto? O governo está interessado em criar um programa nacional de formação de pilotos baseado no modelo da sua escola. Gostaríamos que a senhora coordenasse o projeto. Mariana sorriu. Quando jovem, ela sonhava em voar pelos céus. Agora, ela estava ajudando centenas de jovens a realizarem o mesmo sonho. Estou interessada. Vamos conversar. 6 meses depois, o Programa Nacional de Aviação Social foi lançado oficialmente. Mariana havia sido nomeada coordenadora nacional e a Escola Esperança havia se tornado o modelo para escolas similares em todo o país. No dia do lançamento oficial, em uma cerimônia em Brasília, Mariana estava no palco principal ao lado do ministro dos Transportes e outras autoridades. Comandante Santos, disse o ministro durante seu discurso, a senhora transformou um momento de emergência em uma revolução na aviação brasileira. Hoje, centenas de jovens estão voando pelos céus do Brasil graças ao seu trabalho. Quando foi a vez de Mariana falar, ela olhou para a plateia e viu rostos familiares. Jéssica estava lá de uniforme de comandante. Pedro de uniforme de copiloto internacional. Dezenas de ex-alunos haviam viajado para estar presentes. No fundo do auditório, ela viu sua mãe, agora com 72 anos, mas ainda trabalhando ativamente na escola original. Ao lado dela, Eduardo, que havia se tornado o diretor administrativo da rede de escolas. E na primeira fila,
uma menina de 15 anos chamada Rafaela, que havia acabado de se inscrever para a próxima turma da escola. Senhoras e senhores, começou Mariana, há 7 anos eu estava trabalhando como cozinheira de bordo, escondendo quem eu realmente era, por medo de não ser aceita. Hoje, estou aqui representando centenas de jovens que nunca mais terão que esconder seus sonhos. Aplausos explodiram no auditório. Este programa não é apenas sobre formar pilotos, é sobre provar que o Brasil tem talento suficiente para liderar a aviação mundial. É sobre mostrar que o céu não tem limites quando você tem determinação. Depois da cerimônia, Mariana estava conversando com os ex-alunos quando Rafaela se aproximou. Comandante Mariana, obrigada por ter mantido sua promessa. Qual promessa? De me ensinar a voar quando eu fizesse 15 anos. Hoje é meu aniversário de 15 anos. Mariana sorriu emocionada. Ela havia esquecido da promessa, mas Rafaela não. Então está na hora da sua primeira aula. Que tal amanhã? Sério? Sério. Mas primeiro você precisa me explicar por que quer ser piloto. Rafaela pensou por um momento antes de responder. Porque você me mostrou que voar não é só sobre estar no céu. É sobre carregar sonhos e levar esperança de um lugar para outro. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era exatamente isso. Era isso que ela havia descoberto naquele dia no avião, quando assumiu os controles e salvou 287 vidas. Não era sobre ela, era sobre todos os outros. Naquela noite, em sua casa, Mariana abriu um álbum de fotos que mostrava a evolução da escola ao longo dos anos. Fotos da primeira turma, das formaturas, dos ex-alunos em seus novos empregos, das cerimônias de premiação. Na última página, havia uma foto especial. Ela no cockpit do avião, no dia do pouso de emergência. Ainda vestindo seu uniforme de cozinheira, mas com as mãos firmes nos controles. Embaixo da foto, havia uma frase que Jéssica havia escrito e emoldurado para ela. Às vezes, o destino nos força a voar exatamente quando pensamos que perdemos nossas asas. Mariana fechou o álbum e olhou pela janela para o aeroporto ao longe, onde aviões decolavam e pousavam continuamente. Em alguns deles, ela sabia que estavam ex-alunos da Escola Esperança, levando passageiros com segurança aos seus destinos. Ela havia começado como uma piloto que queria conquistar os céus. Agora, ela era uma educadora que ajudava outros a conquistarem seus próprios céus. E pela primeira vez em sua vida, ela sabia com certeza que estava exatamente onde deveria estar. No dia seguinte, Mariana estava no hangar da escola, preparando-se para a primeira aula de Rafaela, quando recebeu um telefonema que mudaria tudo novamente. Comandante Santos, aqui é a Organização Internacional de Aviação Civil. Gostaríamos de convidá-la para apresentar o modelo brasileiro de educação aeronáutica na próxima Assembleia Mundial. Quando seria isso? Em 3 meses, em Montreal. Países do mundo inteiro querem conhecer seu trabalho. Mariana aceitou o convite, mas com uma condição. Levaria Jéssica como co-apresentadora para que o mundo visse que o programa realmente funcionava. 3 meses depois, no palco da Assembleia Mundial da Aviação, Mariana e Jéssica apresentaram o modelo brasileiro para representantes de 191 países. O que vocês vão ver hoje, disse Mariana, não é apenas um programa educacional. É uma revolução na forma como pensamos sobre oportunidades na aviação. Jéssica assumiu a palavra. Há 5 anos eu era uma jovem de periferia que achava que pilotar aviões era algo para pessoas ricas. Hoje, eu comando aviões comerciais que levam centenas de pessoas com segurança aos seus destinos. E tudo começou com uma mulher que acreditou que todos merecem a chance de voar. A apresentação foi um sucesso absoluto. 12 países assinaram acordos para implementar programas similares em seus territórios. Depois da apresentação, uma jornalista se aproximou de Mariana. Comandante Santos, como a senhora define seu legado? Mariana pensou por um momento antes de responder. Meu legado não são os prêmios que ganhei ou os reconhecimentos que recebi. Meu legado são os jovens que estão voando hoje porque alguém acreditou neles. São as famílias que se reencontram porque um piloto formado na nossa escola os levou com segurança.
São os sonhos que se tornaram realidade. E qual é o seu próximo sonho? Meu próximo sonho é ver uma das minhas alunas se tornando a primeira mulher negra comandante de voos internacionais do Brasil. E eu acho que isso vai acontecer muito em breve. De fato, 6 meses depois, Jéssica foi promovida a comandante internacional, fazendo história na aviação brasileira. No dia da cerimônia de promoção de Jéssica, Mariana estava na plateia ao lado de sua mãe, de Eduardo, de Tiago e de dezenas de ex-alunos. Quando Jéssica subiu ao palco para receber suas insígnias de comandante internacional, ela olhou diretamente para Mariana e disse: "Nada disso seria possível sem uma mulher que me ensinou que o tamanho dos nossos sonhos deve ser proporcional ao tamanho da nossa coragem." Mais tarde, na festa de comemoração, Mariana estava conversando com Rafaela, que agora estava em seu 2º ano na escola, e já demonstrava habilidades excepcionais. "Comandante, posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Claro, Rafaela. Você não sente falta de pilotar comercialmente? De estar lá em cima, comandando?" Mariana olhou pela janela do salão, onde podia ver aviões decolando do aeroporto próximo. "Sabe, Rafaela, durante muito tempo, eu pensei que meu sonho era estar lá em cima, controlando uma máquina incrível pelos céus. Mas agora eu percebo que meu verdadeiro sonho sempre foi ajudar outras pessoas a voarem. E isso eu estou fazendo todos os dias." "Como assim?" "Cada vez que um dos meus alunos decola pela primeira vez, eu estou voando com ele. Cada vez que vocês conquistam seus sonhos, eu estou conquistando o meu. Eu descobri que existem muitas formas de voar, e formar vocês é a minha forma favorita." Rafaela sorriu, compreendendo. "Comandante, quando eu me formar, quero abrir uma escola como a sua na minha cidade natal, no interior do Ceará. E você vai conseguir. E quando isso acontecer, eu estarei lá para ajudar." Fim da história. Agora nos conte o que achou dessa história de superação e coragem. Você acredita que Mariana tomou as decisões certas? Deixe seu comentário contando de onde você está assistindo e compartilhe suas experiências sobre segundas chances na vida. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.